Eu acho que a música, como todas as artes, ela tem um poder de propagação e repercussão de ideias muito potentes. Sexualidade, ser gay, ser trans, não é uma profissão. O que a gente faz é música. Uma das maneiras de se educar as pessoas pelo fato da sua existência é a arte. Eu não preciso querer mudar o mundo, eu só quero, sei lá, chocar os héteros do meu bairro. Música, pra mim, é o puro do ativismo. O termo queer, ele é um termo utilizado nos países anglófonos, né? O significado do termo é estranho, esquisito, né? E ele é um termo que, principalmente ao longo do século XX, ele foi sendo gradativamente associado a pessoas que não se adequavam aos padrões de gênero e sexualidade. Era um termo com o qual as pessoas elas eram inicialmente xingadas e depois elas se apropriaram, ressignificaram positivamente esse termo e passaram a se autodenominar queers um pouco, como eu, por exemplo, aqui no Brasil, faço questão de falar que eu sou viado e não gay, por exemplo. Pessoas passaram a utilizar esse termo para poder definir um determinado movimento, uma determinada política e algumas vezes uma determinada identidade. Eu acho que a música, como todas as artes, ela tem um poder de propagação e repercussão de ideias muito potentes. E por isso eu acho que é tão ameaçador para um status quo como o nosso, extremamente conservador, patriarcal, cristão no sentido mais pejorativo do termo, porque existe um cristianismo também que abraça, e eu prefiro acreditar no que abraça do que renega, do que exclui, do que não aceita outras religiosidades, do que não aceita outras vivências, outras existências. Mãe de Jesus, Da Bahia, né? Eu acho que a Bahia sempre foi um terreno muito musical e muito aberto a outras musicalidades, assim, tanto brasileiras quanto externas a ela. E isso eu sinto muito na minha música. Não existe maior divisor de águas pra mim do que Gal Costa. Se eu falasse outra coisa eu ia mentir, porque de fato, ouvindo Gal Costa, hoje meu ouvido é outro. Minha percepção estética de música é outra. O que eu quero musicalmente é aquilo. Você chegar e assumir algo que é tão não normativo, né? Porque não é nenhuma questão de orientação sexual. Porque a orientação sexual eu acho que as pessoas já estão entendendo melhor o que é. Agora, gênero é algo que as pessoas ainda não entendem bem. O ser ele ou ser ela é algo muito intenso na nossa sociedade. Começou-se a perceber que existia duas facetas da sexualidade. Orientação sexual é o desejo que as pessoas sentem em relação a outro. Esse outro pode ser uma pessoa do mesmo sexo, uma pessoa do sexo oposto ou uma pessoa de ambos os sexos. A identidade de gênero, que nada mais é do que a sensação que uma pessoa tem, sensação de ser homem ou a sensação de ser mulher. Ivana Wonder é um ato extremamente egoísta, porque eu só faço o que eu faço, as pessoas só veem o que eu faço porque eu gostei. E eu comecei a fazer Ivana porque eu quero, e faço ela porque eu quero. Só que a partir do momento que o que eu faço toca as outras pessoas de alguma forma, ótimo. Mas eu nunca tô fazendo pra ninguém. Eu tô fazendo pra mim. Só pra mim. Porque se eu não estiver satisfeito, não vai ter nada. Mato Ivana Wonder em qualquer segundo. As coisas pra mim, artisticamente, muito acontecem. Eu não me cobro nada e não faço planos mirabolantes pra nada. Eu literalmente só faço com que eu me sinta bem, tipo, o que me deixa bem.
é isso que eu quero fazer. Eu não só me monto porque eu quero parecer um personagemzinho. Não, tipo, existe uma personalidade ali que diz alguma coisa que nem eu sei o que é. Talvez seja só uma crise de identidade. E não largo o cigarro e dirijo meu carro, correndo, chegando no mesmo lugar. Ninguém sabe, é que isso acontece porque vou passar minha vida esquecendo você. E a razão por que vivo esses dias banais é porque ando triste. Bom, as minhas referências maior são David Bowie e Grace Jones, sem sombra de dúvidas. Tanto pela performance e pelo... acho que pela forma de se expressar enquanto pessoa. Porque eu sinto muito isso. Não é como se eles fossem por um camarim e virassem um personagem. Tipo, eles viviam isso cotidianamente. Aquilo era só, tipo, um show, um palco pra eles e etc. Era só um plus, era só algo a mais, era além. Mas é isso que eu sinto, que eu não sou, sei lá, um artista que... eu sou super discretinho, você nem vai saber quem eu sou. E é tipo, não, eu vivo muito, a minha existência artística é muito diária, a minha performance é diária. Tipo, quando eu tô de van é só um outro momento, mas eu tô performando 24 horas, basicamente. No campo da música, especialmente, né, tem uma série de artistas que estão trabalhando com aquilo que, de novo, a gente poderia chamar de uma ética ou de uma política queer. Uma ética e uma política queer é aquela basada justamente num lugar de não assimilação. Em relação a isso, essas pessoas diziam, não, eu não preciso me assimilar para ser aceito. Na minha casa, a princípio, era uma coisa de... os meus pais tinham amigos gays, mas era legal quando eles eram discretos. Tipo, eu gosto da fulana e da fulana porque elas são discretas, sabe? É legal porque também não precisa escancarar, é uma coisa que você não precisa ficar mostrando. E isso sempre foi dado, assim, pra mim. Aí quando eu vi que eu era essa pessoa, que eu ia ter que... Sei lá, porque se você não pode mostrar, se você não tem que escancarar, se você tem que ser discreto, é porque é uma coisa que é ruim, né? A primeira grande questão de homofobia foi comigo mesma, e eu acho que teve a ver com a minha criação, assim. E enfim, foi bem complicado, assim, porque tinha essa aparência de liberdade a princípio e, na verdade, foi uma coisa super repressiva, assim, pra mim. Uma cavala, ela cavalaria, ela tão lisa. Ela cavala uma cavalgaria sua tão lisa, coisa tão lisa. Eu morreria de você me dar, morreria teu cheiro encarnar na cavalaria. Meu processo de composição está muito ligado a esse momento desse conflito e acho que essa necessidade de me colocar como pessoa, que foi uma transformação muito grande na minha vida. E aí, acho que um pouco depois, como assim, um pequeno delayzinho assim, de absorção dos processos, eu comecei... A primeira música que eu fiz, as duas primeiras músicas, assim, tem total relação com essa questão de gênero e de sexualidade. A primeira que eu fiz é uma que chama Da Menor Importância, que fala: enquanto eu não ouço sua voz, eu não sei dizer se é um homem ou uma mulher, mas suas pernas tortas eu quero para mim. Isso é a letra da minha primeira música que eu fiz. E a segunda sou eu contando para os meus pais que eu sou lésbica. Tipo, é muito autobiográfico, sabe? Então, essa necessidade de me colocar e necessidade de emergir também de dentro de uma coisa de repressão e toda a transformação que isso gerou em mim afetivamente é o que aparece nas minhas canções. Assim. Eu estudo música desde criança, assim, e aí eu acho que uma das linguagens que eu estudei mais é o choro. Então, porque eu sou clarinetista, mas eu era mais. E isso está presente na minha composição, eu acho, na minha maneira de organizar as coisas, pensar melodias. Eu brinco que a minha sexualidade que me trouxe para São Paulo, não foi nem a música, não foi nem a minha profissão. Então eu quis buscar isso para realmente fugir da cidade pequena, da opressão,
desse pré-julgamento da sociedade, dos meus pais. E aí, aos poucos, né, eu fui descobrindo que isso acontecia com outras pessoas também e que era uma coisa bem comum, né? Comecei a perceber, no momento que eu comecei a me descobrir, eu comecei a perceber as pessoas à minha volta também. As minhas músicas falam geralmente de crises existenciais, a princípio, de aceitação da própria sexualidade, de liberdade de expressão, de empoderamento feminino e de amores fracassados. Grave, com voz suave se intensifica, quase me enlouquece com sua canção. Eu no seu lugar eu cantaria para mim no meu lugar você diria algo meio tipo assim. Vem pro camarim, no seu lugar eu cantaria para mim no meu lugar você diria algo meio tipo assim. Vem pro camarim. A questão LGBT eu procuro traduzir em forma de música, em palestras, em eventos, em line-ups que contemplem essa comunidade. As repressões que eu sofri foram mais no sentido de reprimir o assunto, ou a palavra que eu vou falar, ou alguma coisa do tipo. Acontece uma repressão por parte dos produtores musicais muito grande, porque geralmente os produtores, os donos das gravadoras, os donos de empresas de comunicação, geralmente são homens e que abusam desse pequeno poder, né? Colocando as mulheres como suas subalternas e fazendo com que elas entrem sempre nesse endivamento da cantora. Então a cantora sempre fica dependendo de um produtor musical e nesse sentido eu sofri muita repressão. Musicalmente as minhas referências, principalmente na atualidade, são mulheres muito fortes, mulheres que eu admiro, não só a voz. Eu acho que uma artista, como eu estava dizendo, a música é só um detalhe do que faz um artista, né? Tem toda uma filosofia por trás, tem um comportamento, tem uma atitude. Uma vez um amigo disse que música não é ativismo, que quem tem que fazer música tem que fazer música, quem tem que fazer ativismo tem que fazer ativismo. Eu falei assim, não é assim. Ah, não, música boa é jazz, música boa é complexa. Música pra mim é ativismo, música pra mim é o puro do ativismo. Eu gosto daquela dama, o cheiro dela na minha cama. Nossos corpos são iguais e juntos vão ardendo em chama. Mas não tô aqui pra desmerecer ninguém. O que mais tem no mundo é gente, não vai faltar pra você, irmão. Vou te falar a situação, vários preconceituosos, sem respeito e sem visão. É vários fiscal de cu, muita alienação. Foda-se se o mano é gay, o que importa é o coração. E o boy magia, tem esse aí. E o boy magia é de outro poder como magia. Boy magia? E o boy... Se você tá fazendo uma coisa, posso fazer que não posso penso em ninguém. Eu ando pelos becos, eu de coletivo. Cabeça sem bebida, porque eu sei que tem mais. Frente que a gente tá passando. DJ aumenta o som, coisa besta, eu vou mando. Hoje eu vou de... Durante o processo da minha transição, eu tive alguns contatos com algumas vivências. Tipo, eu já fui skatista, já fui grafiteira, já convivi no meio do rap e isso influenciou muito no que eu faço hoje, como, né, cantora, com tudo. Acho que, né, foi construindo uma identidade minha subconsciente, assim. Eu, como uma mulher trans, periférica, de minoria, né? Quando eu escuto músicas, eu não escuto muitas músicas falando sobre as nossas vivências. Então, eu acho que eu, como mulher trans, preta, periférica, sou uma referência para outras meninas que não se veem reconhecidas no lugar artístico em lugar nenhum. Então, é muito importante não só
porque eu gosto da música. Para mim é desenvolver também uma educação para a sociedade, como pessoa estar nesses lugares. Que as pessoas têm que entender que nós existimos, que nós resistimos e vamos resistir. Sai da frente que a gente tá passando. DJ, aumenta o som, pois na pista eu comando. Hoje eu vou me divertir com as amigas travesti. Recalcadas estão de cara, isso não vai me atingir. Sai da frente que a gente tá passando. DJ, aumenta o som, pois na pista eu comando. Hoje eu vou me divertir com as amigas travesti. Recalcadas estão de cara, isso não vai me atingir. Isso não vai me atingir. Eu tenho um produtor musical maravilhoso. O meu trabalho junto com ele, nossa junção, é de fazer com que essa música não seja uma música de gênero comum, entendeu? Porque eu acho que a gente quer transitar por várias coisas e falar de várias coisas ao mesmo tempo. Que eu acho que é isso que a gente absorve de informação de certa forma. A gente não só absorve um tipo de música, mas é muito complicado você se manter você querer se colocar num lugar como artista, tipo, eu sou cantora de rap, eu sou uma artista pop, eu sou uma cantora de MPB. Eu acho que eu sou uma cantora fluida. Existem gêneros fluidos, eu sou uma cantora fluida. Eu acho que a gente não tá inserida numa indústria tipo mainstream, nem nada assim. A gente tá inserida dentro do movimento mais feminista e tal. Então eu acho que os nossos desafios, por conta disso, eu pelo menos considero eles menores, pensando que a gente tá inserida dentro tipo, do movimento feminista, com umas outras bandas de mina e tal. E que dentro desse meio tem muita lésbica, assim. Então é mais fácil. Mas quando a gente pensa em um cenário tipo punk, assim, punk hardcore e tal, que é mais o som que a gente toca, eu acho que tem um desafio maior, assim, porque a gente é mulher e a gente é mulher lésbica, assim. E muitas vezes eu sinto que os caras toleram banda de mina no sentido de tipo, nossa, uma gostosa, aquela vocalista, vou comer ela, pá! E aí ele olha pra gente assim, tipo, que você não vai comer ninguém, então ou você curte o som e vai colaborar ou tchau, tá ligado? Foda-se. Cara, todas as nossas músicas falam sobre ser lésbica, assim. Quando a gente começou a banda, a gente meio que começou com essa proposta, assim. Quando eu encontrei a Dan e falei, vamos formar uma banda de sapatão, falar de sapatão. Foi meio com essa ideia, assim. Porque eu escutava as outras bandas, tipo, de punk feminista e tal, e elas falam muito sobre, tipo, assédio, machismo e tal, que são, lógico, experiências que a gente vivencia enquanto mulher. Mas elas não falam sobre... sei lá, sabe, ser expulsa de casa ou ter uma treta com seus pais porque eles não te aceitam, ou tipo, não ser aceita pela sogra, ou ser expulsa do banheiro feminino porque acham que você é um moleque, ou porque, tipo, olham e falam, oh meu Deus, uma lésbica no banheiro feminino. Se outras pessoas se sentirem representadas e abraçadas pelo rolê, eu acho que já tá valendo. É um grande desafio porque, assim, a gente tem que trabalhar por fora, porque a gente tem que ensaiar, gravar as coisas e é tudo caro, assim. Quem mexe com arte, ainda mais música, né? Os instrumentos, a gravação, é tudo muito complicado. O mercado assim, musical, acho que está cada vez mais abraçando esses artistas que são diferentes. E eu acho porque eles estão percebendo que vende, na minha opinião. Tipo, tá cada vez sendo mais noticiado. Assim, a pauta LGBT tá em alta, eu acho. Até eles estão se aproveitando porque pode ser vendido. O público LGBT, ele é um novo nicho, ele é grande, é um nicho de mercado. Olha, eu acho que a Bandol é um embolado de referências nacionais, sabe? O nascimento dela veio de cultura popular, né? Então a gente, desde o próprio Tecnobrega do Pará até o Calypso também do Pará,
a música goiana, sabe? A música pop que a gente via na televisão. Eu acho que é esse resumo de tudo, sabe? A gente cresceu consumindo, sabe, vários tipos de música, e a banda UOL, ela é isso externalizado, assim. Não é feitiçaria, é tecnologia, já usei. O quê? Vai se sentindo baracuda, apetitosa, essa solução é diva. Você vai ser canonizada, vai virar uma imagem adorada. Ter a chave da cidade, depois ser exilada de chover com carruagem. Eu senti sim, ela tá cremosa. 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 Às vezes é uma letra que vem, às vezes é uma melodia que a gente vai encaixando. Uma ideia. Às vezes a música já teve vez até de ter uma ideia de clipe e tentar fazer uma música pro clipe. Mas é bem diversificado, assim. Só que a gente sempre... O clipe vem antes da música. Só que a gente sempre esteve envolvido no processo 100%, assim, de tudo. A gente, desde o começo, tem uns parceiros, pessoas que ajudam, produtores, os diretores. Mas desde o início foi a gente que foi responsável por fazer tudo e tá envolvido em todas as etapas, assim, sabe? Não é porque a gente é LGBT que a gente faz música para o público LGBT, absolutamente. A gente faz música para todo mundo. Quem quiser ouvir, cola aí. A gente fala de histórias que às vezes a gente não viveu e de muita coisa e tudo mais. A gente pode ter ligação, sim, mas não necessariamente tem, entendeu? Não obrigatoriamente tem ligação com isso. A gente sente, às vezes, que rola uma separação, sabe? Na hora de escolher quem vai pro line de alguma coisa ou vai para algum programa. Às vezes acontece, sabe? Mas muito também pelo estilo, tem todo um contexto, não é só esse o problema. Eu acho que esse preconceito vai ficando cada vez mais rebuscado, entendeu? Cada vez mais difícil de identificar, não, a gente não pode por causa disso. Aí a gente sabe que no fundo é por puro preconceito, e é isso. Eu acho que a música é muito importante, assim. Já de cara, eu acho que é uma coisa muito poderosa. Todas as pessoas ouvem música, né? É uma maneira de você se comunicar. É muito louco pensar que todo mundo ouve música, né? Galera, tipo, totalmente alienada, noiada, mas com fone, ouvindo som, assim. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. As pessoas ouvem música. E aí você tem a palavra, você tem uma ferramenta de comunicação. Você pode... E não só a palavra, mas você consegue encostar numa outra pessoa. Isso é uma das coisas mais difíceis, né, que existem. Não só hoje em dia, mas eu acho que... Meu pai sempre fala, a humana é um abismo. E acho que a música é uma maneira da gente se encostar, assim. Ocupando um espaço de artista, você serve de exemplo para muita gente que quer fazer a mesma coisa ou que olha aquilo. Eu já vi muito falando que eles acham muito importante a gente estar no lugar que está, sem colocar a nossa sexualidade à frente, porque isso é um mero detalhe da vida, assim. Tem muita gente que às vezes categoriza e coloca isso à frente de tudo como se isso fosse quase uma profissão. Antes de sermos gays, somos músicos, entendeu? Somos pessoas. E é isso, como a Mel fala, a sexualidade, ser gay, ser trans, não é uma profissão. O que a gente faz é música. Uma das maneiras de se colocar um pensamento e educar as pessoas pelo fato da sua existência e quem você é a arte. Então eu acho que militar através da música é você colocar a sua vivência, colocar a sua história, conseguir transformar a sua dor numa poesia e fazer com que as pessoas reflitam sobre o que elas também causaram essa dor em mim, e eu tô falando com elas de uma maneira poética. É um ativismo do que eu quero pra mim e para as pessoas que são como eu. Tem
tem vários artistas que são homossexuais e são bem abraçados. Tem artistas que são trans e são abraçados, mas é aquela coisa. Você é abraçado, mas até a página 2. Às vezes eles colocam limitações. A revolução começa pelo nosso quintal, né? E quando eu faço o meu, tipo, já faz a diferença, sabe? Eu não preciso querer mudar o mundo, eu só quero, sei lá, chocar os héteros do meu bairro. Tipo, fazer as pessoas pensarem, sabe? E elas me verem as mães, que eu sempre falo, eu não quero ser colocado num gueto. Eu não vou ficar na noite, eu não vou ficar escondidinha, vou sair só de noite e cantar nos shows. É tipo, não, gata, eu quero andar de ônibus, eu quero sair na rua montada, eu quero entrar no mesmo restaurante que você, montadíssima, não só de drag. E você vai me aceitar, tô aqui com você, eu não quero um tratamento especial. Não, eu sou um ser humano igual você e você vai me tratar igual. E não tem terror nenhum pra elas. Quem vai ter que se resolver são as pessoas à minha volta. As pessoas... E vão ter que se resolver bem, porque a gente, inclusive, vem avançando em lugares que não se espera que a gente esteja. Vou ter que se resolver na universidade, nas religiões, nos cartórios. Vão ter que entender, porque a gente está nesses lugares. É claro que existe um senso de comunidade entre os artistas queers, mas nada é uma coisa, 100% uma coisa ou 100% outra. Porque o mercado, o capitalismo, na verdade, que tudo que está ligado no capitalismo, ele vai englobar, ele vai engolir. Então, se isso está sendo dito pelas pessoas, se é isso que as pessoas querem consumir, então o mercado vai englobar isso e vai se aproveitar disso para fazer propaganda em cima disso. Tem seus prós e contras. Por um lado é muito bom porque a gente consegue alcançar mais pessoas através dessa mensagem. Né? Querendo ou não, as grandes marcas ainda detêm o dinheiro e o poder de fazer comunicação e divulgação e de fazer reverberar uma mensagem. Porém, por outro lado, tem o que a gente conhece, esse termo que a gente está conhecendo cada vez mais, que é a apropriação cultural. A gente revoluciona da nossa forma aqui o que a gente acredita e algumas pessoas que olham pra gente veem uma possibilidade, sabe? Poxa, eu posso ser trans e posso conseguir também não me prostituir, eu posso ser trans e também posso conseguir ser alguma coisa, sei lá, uma médica, uma advogada, porque, sei lá, a Mel tá ocupando tal espaço, que massa, você entende? Porque eu acho muito dramático essa questão de espelhar. Eu acho que traz uma responsabilidade muito grande pra quem tá lá, entendeu? E aí a gente acaba não sendo e não tendo a mesma liberdade que a gente gostaria de ter. Eu gosto sempre de falar de perspectiva. A gente abre perspectivas o tempo inteiro pras pessoas. Meu nome é Dana Lisboa, sou uma mulher transexual, também travesti, porque eu não posso ignorar o fato de eu também ser essas pessoas. Eu me considero também uma mulher heterossexual. Meu nome é Marina, eu sou mulher e eu sou uma mulher lésbica. Eu sou o Matheus, eu sou um homem cis gay. Meu nome é Daniele, eu sou uma mulher lésbica. Meu nome é Camila Garófalo, eu sou cantora e compositora, sou uma mulher cis homossexual. Meu nome é Açucena, sou uma mulher trans heterossexual. Uma coisa um pouco fluida. Eu sou a Mel, sou uma mulher trans. Eu acho que eu sou hétero. Meu nome é Zu, eu sou uma mulher sapatão. Eu sou Davi, também sou homem cis gay. Mas podemos ser bi também. A gente pode ser bi também. Tá. Eu sou Raquel Virginia, uma mulher trans heterossexual, sem fluidez. Meu nome é Maria Beraldo, sou uma mulher sapatona. Yeah.